Olá, falaremos sobre o gênero textual notícia. Este conteúdo compõe o projeto de avaliação e produção de texto em rede da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Agora, comigo, professora Ariadne. Sabemos que a transmissão ou divulgação de notícias é uma prática muito antiga e que não há uma data que marque o início desta prática. As primeiras notícias foram motivadas por acontecimentos importantes, como conquistas de reinos, fim ou início de guerras, casamentos, nascimentos e mortes. Ou seja, o que interessava a muitas pessoas de uma só vez. A notícia é um dos muitos textos usados no campo do jornalismo e é um gênero textual importante da língua portuguesa, com características e estrutura específica. Sendo assim, constitui-se como característica do texto da notícia ser objetivo e conciso, pois pretende-se passar uma informação. Ser descritivo de modo impessoal e imparcial, utilizando a terceira pessoa, ou seja, a escrita é distante. Precisa possuir o máximo de informações precisas e checadas, com fontes confiáveis. Por fim, a linguagem usada deve ser denotativa, ou seja, com palavras de sentido real, como no dicionário, sem sarcasmos, subjetividade, ironia ou sentimentalismos. Os principais temas que geram as notícias, como vimos, são aqueles que impactam a vida de muitas pessoas, como a economia, saúde, violência, segurança, educação, política, cultura e meio ambiente. O texto é organizado em formato de triângulo invertido, pois o que for mais importante, os aspectos principais do texto devem vir primeiro e depois, no corpo da notícia, devem vir as informações complementares. Agora, vamos à estrutura de uma notícia. Primeiro, o título ou manchete, que vem em destaque do restante do texto, que pode ou não vir acompanhada pelo subtítulo. É importante que a manchete seja uma frase impactante e chamativa. Em alguns veículos de comunicação, logo após a manchete, podemos identificar a data, o local e o nome do responsável pela notícia. Mas há também a possibilidade de encontrar essas informações no fim do texto. Em seguida, temos o lead, que é um parágrafo longo que, em geral, resume toda a notícia, trazendo as respostas das seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Depois, no corpo do texto, as informações são ampliadas e detalhadas, dividido em 3 etapas: desenvolvimento, citações ou entrevistas com dados e, por fim, a conclusão. Vamos ver uma notícia e observar a estrutura? Título: Goiás lidera unidades de empresas atuantes no Centro-Oeste. Nesta notícia, o lead não se faz presente. Contudo, os 2 primeiros parágrafos respondem às principais perguntas em relação à matéria: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Vejamos. Goiás registrou 361.097 unidades locais de empresas atuantes e outras organizações formais ativas, conforme dados de 2022 do Cadastro Central de Empresas, sempre, divulgados na quinta-feira, 20 de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O número representa 3,4% do total de unidades atuantes no país, que foi de 10,6 milhões em 2022.
O número coloca o estado na oitava posição nacional e como líder na região Centro-Oeste, seguido por Mato Grosso, com 206.085 unidades, Distrito Federal, 190.432 e Mato Grosso do Sul, com 139.701. Em seguida, temos a fala de uma autoridade no tema da notícia, o que corrobora e dá credibilidade a ela. Os resultados refletem a força do empreendedorismo goiano, a eficácia das políticas públicas de incentivo e a confiança dos empresários em nosso Estado. Enfatiza o titular da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, SIC, Joel de Santana Braga, Filho. Para ampliar as informações e apresentar mais dados para clarificar as informações, o corpo do texto segue apresentando dados. Empresas atuantes. Na seção Reparação de automotores e motocicletas, registrou 124 mil unidades atuantes em Goiás, o que representa 34,3% do total do estado. Atividades administrativas e serviços complementares é a segunda maior seção, com 28.958 unidades, à frente do grupo de atividades profissionais, científicas e técnicas, com 25.364 unidades. E de indústria de transformação, 25.364 unidades. O número de pessoal ocupado em Goiás também figura na oitava posição no ranking brasileiro, registrando 2,1 milhões de pessoas empregadas em 31 de dezembro de 2022. Já em relação ao salário médio mensal, destaca-se o município de Ouvidor, que registrou R$ 5.863,66, o sétimo maior valor do país. Outro destaque foram as entidades empresariais que em 2022 representaram 90,2% das unidades atuantes no estado. 76,8% do pessoal ocupado total e 71,8% do pessoal ocupado assalariado. Os órgãos da administração pública, apesar de representarem somente 0,8% das unidades locais de empresas e outras organizações, demonstram sua importância ao absorver 17,5% do pessoal ocupado total e 22,2% do pessoal ocupado assalariado. As entidades sem fins lucrativos representam 9% das unidades locais de empresas e outras organizações e registram as menores participações nas variáveis econômicas analisadas, com 5,7% do pessoal ocupado total, o que corresponde a 5,9% do pessoal assalariado. A reportagem continua com mais dados, mas nós vamos parar por aqui para não ficar uma leitura extensa e cansativa. Para finalizar, as informações de data, local e edição são colocadas ao fim do texto, editado por Camila Barreto, via Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, Governo de Goiás, 22 de junho de 2024, às 10h13. Agora que já observamos a estrutura de uma notícia, vamos a um desafio. Se você fosse um jornalista e tivesse que escrever uma notícia, sobre qual tema seria? Aqui temos algumas sugestões: pandemias e doenças modernas, inteligência artificial, crise climática, escravização de pessoas hoje, envelhecimento populacional, inovação na agricultura, aborto, violência e uso de drogas. Pesquise informações complementares
sobre o tema para que a sua notícia seja um texto completo, confiável e coeso, evitando as temidas fake news. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Não deixem de visitar o nosso canal no YouTube e o portal Conexão Escola. Até breve!